Felipe, outra coisa. Algumas pessoas têm preconceito das vacinas públicas, né? Eu acho que as vacinas, aqui no estado de São Paulo, sempre foi um primor nessa área, né? Como eu sou daqui, eu posso falar. Não conheço de outras áreas do Brasil, que não é minha área. Mas, assim, existe um preconceito, não, eu tenho que tomar a vacina num lugar privado porque eu acho que é melhor que a nossa vacina. Eu não vejo isso como verdade. O SUS hoje, ela administra vacinas gratuitas, é uma boa vacina, você recomenda, você acha que isso que eu falei do privado está certo? O que você fala para mim? Acho que um primeiro aspecto que é importante destacar, Liboni, é que, veja, nós temos um Programa Nacional de Imunização construído na década de 70, que é uma das referências mundiais em programa de imunização num país com hoje 200 milhões de habitantes. Uma dimensão que nós temos. Exato. O que a gente vê, às vezes, países desenvolvidos que não têm um programa nacional como o Brasil tem. Um outro aspecto é que a definição das vacinas, ela leva em consideração o cenário epidemiológico do país, e isso vai variar de região para região, de país para país, e a gente tem que entender que as vacinas são estudadas de uma maneira que eu tenha uma relação de custo-benefício do ponto de vista de saúde pública, ou seja, eu consigo garantir a proteção para a minha população e ao mesmo tempo eu consigo garantir a sustentabilidade do próprio sistema, porque não faz sentido às vezes a gente gastar um recurso com uma vacina de uma doença que não existe em determinada região só para dizer que a gente está vacinando. Então, o sistema, e que independe de governo, sistema inteligente. Esse é um sistema que atravessou décadas aí no Brasil e continua sendo referência, ele é construído dessa maneira. A gente às vezes tem variações de vacinas entre a rede privada e a rede pública, porque a vacina da rede pública ela vai contemplar isso. Olha, o que faz sentido do ponto de vista regional, epidemiológico de aplicação de vacinas. E às vezes, nesse cenário, a gente vai ter, por exemplo, uma vacina que tem uma cobertura para determinados tipos de cepas, ou seja, subtipos de bactérias ou de vírus, diferente daquele que a rede privada está oferecendo, mas é que a rede privada não tem essa questão de organização de uma política de saúde pública. Então, às vezes, ela vai oferecer outras opções mais amplas de cobertura vacinal, o que não significa que a vacina da rede pública ela é pior do que a vacina da rede privada. A vacina da rede pública ela faz sentido dentro daquele contexto estudado epidemiológico e ela se aplica para aquele cenário. Então, são vacinas boas que atendem ao que é a demanda local e que precisa ser, obviamente, atualizado e reavaliado conforme o cenário epidemiológico muda ao longo dos anos. Entendi. E uma coisa que eu queria te perguntar, né? Então, são vacinas gratuitas e até 18 anos, que eu saiba, tem algumas vacinas que são gratuitas, né? Então, para hepatite, essas coisas, depois de 18 anos muda, HPV também e assim por diante, é isso? A gente tem um calendário vacinal, né, que da mesma maneira ele varia por idades ou por grupos etários, dependendo do risco epidemiológico que cada grupo etário tem. Então, na rede, falando aqui do calendário vacinal da rede pública, ele vai contemplar vacinas para uma faixa etária pediátrica, de adolescentes, considerando o risco epidemiológico. E depois dessa idade, a vacina não vai estar mais disponível, por exemplo, para a faixa etária adulta, porque o risco epidemiológico daquela determinada infecção já não justifica a manutenção dessa vacina. Então, por isso que a gente tem diferença. Às vezes, vacinas que estão disponíveis até os 18 anos e outras vacinas que vão continuar disponíveis na rede pública até, como, por exemplo, a hepatite B, que já não tem mais esse corte de faixa etária, porque faz sentido disponibilizar para toda a faixa para adultos. Então, essa é a distinção de por que um grupo é contemplado, outro grupo não é contemplado. E aí me fala uma coisa, Felipe, aí não vamos falar de criança que já está muito bem estabelecido com os pediatras, está muito bem estabelecido na parte pública. Adulto, vamos lá, então o pessoal vira adulto e fala, agora eu estou bacana. Estou livre. Né? Nenhum vírus, nenhuma bactéria me pega e eu não preciso me vacinar. Uhum. O que você faz se eu te mandar um paciente para falar, vai lá com o Felipe que ele vai te orientar a carteira de imunização? O que você orientaria para alguém de 18 anos para frente? Tá. Só dar uma pincelada rápida. Tá bom. Acho que esse ponto que você tocou ele é muito importante, quebrar essa ideia de que vacina é coisa de criança ou de idoso, né? O adulto, ele também tem ali uma série de vacinas que precisam ser realizadas.
Então, no momento em que a gente recebe um paciente no dia a dia, assim, que é importante avaliar a caderneta vacinal dele. E para saber quais são as vacinas que ele precisa ter, a gente precisa entender o contexto clínico desse paciente, porque existe uma recomendação de vacinas para o adulto rígido, existe uma recomendação de vacinas para gestante, existe uma recomendação de vacinas para adultos que têm comorbidades. Então, de acordo com o tipo de doença que a pessoa tem, doenças crônicas principalmente, cardíaca, pulmonar, doenças autoimunes, ele pode ter um número maior de vacinas indicadas. E, além disso, as vacinas indicadas para o adulto idoso. Então, assim, de um modo geral, todos esses grupos vão contemplar a vacina de gripe anualmente, vão contemplar a dupla adulto, né, que é a antitetânica, a difteria. Essa dói, hein? E que é repetida aí periodicamente. Aí, a depender de região, a vacina de febre amarela, recentemente em São Paulo, pouco antes da pandemia de Covid, nós tivemos um surto. São Paulo não era uma região com recomendação da vacina e aí passou a ser a partir daquele momento. A vacina de meningite, que também agora, há pouco tempo, tivemos casos e aí passou a ser recomendada em determinadas regiões. Então, a gente pode ter essas variações aí epidemiológicas e essas vacinas entram nessa recomendação global. A vacina de Covid agora, dentro do contexto da pandemia. E aí, esses outros grupos, a gente vai ter vacinas específicas que têm que ser estudadas caso a caso, de acordo com o tipo de condição clínica do paciente.